Shalom, queridos, que Deus abençoe muitíssimo sua vida, que Ele possa abençoar a sua casa com muita paz, com muito amor e com muita saúde, porque nós precisamos de muita saúde nesse tempo. Eu gostaria de compartilhar contigo um versículo que está no livro de João, capítulo 10 e versículo 10, que diz o seguinte: O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Por muito tempo nós ouvimos esse versículo da seguinte maneira: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas em nenhuma linguagem bíblica está se referindo diretamente ao diabo. E sim, ele está falando sobre o ladrão. Claro que não tem importância as pessoas pregarem que o diabo veio para roubar, matar e destruir, obviamente, porque essa é a função do diabo mesmo. Mas ali Jesus estava falando da cegueira espiritual do povo de Israel. Por quê? Porque os fariseus, eles eram os líderes religiosos, como hoje pastores e por diante. Então os fariseus naquela época tiravam proveito da ingenuidade ou de outra coisa que o povo de Israel vivia. Então, mesmo que o Império Romano estivesse dominando ali a região, os fariseus tiravam proveito do povo de Deus, trazendo uma cegueira espiritual sobre o povo. E ali eles roubavam valores, dinheiros do povo de uma forma muito terrível. Então, por isso que Jesus chega ali naquela época para dizer que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Jesus estava trazendo luz, discernimento, entendimento sobre a vida do povo, porque o povo não podia mais viver cativo sobre as leis e as ordens dos fariseus. Então Jesus veio para destituir todo aquele império dos fariseus em relação ao povo de Deus. Claro que Jesus também estava dizendo sobre a vida eterna, mas eu quero me atentar fisicamente o que Jesus estava dizendo para aquele povo e para aquela época e o que ele está dizendo para nós em nossa época. Por isso eu preciso compartilhar com você sobre uma experiência que eu tive. Há alguns anos atrás, acredito que no ano de 2006, foi a primeira vez que nós fomos ao Congresso de Porto Seguro. Nós estávamos entrando na visão celular no modelo dos 12 e nós estávamos indo pela primeira vez em Porto Seguro para o resgate da nação. E foi uma experiência muito maravilhosa. E anos anteriores, nós passamos alguns anos tentando construir a nossa casa. E bem naquele ano, nós tínhamos basicamente terminado toda a nossa casa por dentro. E ela era uma casa muito linda, lá no Santa Fé. Uma casa do jeito que o apóstolo tem todo um jeito especial para cuidar, para organizar, para decorar. Então ele tinha feito a nossa casa assim uma coisa muito linda. Em especial o meu quarto era uma das partes que eu mais gostava, não somente pelo espaço, pelos móveis, mas principalmente porque era um lugar onde eu tinha meu encontro todo dia, meu encontro diário com Deus. O meu devocional todos os dias era no meu quarto onde Deus me passava muitas revelações, me dava muito discernimento de como lidar com todas as situações cotidianas da minha vida e com a igreja. Então era um lugar que eu cuidava com muita excelência, porque muitos anos antes eu tinha passado por uma depressão e uma síndrome de pânico, então eu não conseguia abrir os 2 cômodos da minha casa e os cômodos da minha casa mofaram terrivelmente. Então agora eu tinha uma casa bonita, e eu já estava livre da minha depressão e da síndrome de pânico. Então, todos os dias eu abria as janelas da minha casa e cuidava da minha casa com excelência. Ok. Fui para Porto Seguro, deixando a minha irmã, a pastora Fátima, cuidar da minha casa e dos meus filhos. Então, eu dizia para ela assim: Fá, todos os dias você abre todas as janelas da casa. Abre as portas. Eu gosto de uma casa bem arejada. Ela falou: tudo bem, pode deixar que eu cuide de tudo. E eu passei 7 dias em Porto Seguro. E quando eu voltei de Porto Seguro, a primeira coisa que aconteceu quando eu entrei pela minha sala, eu senti um cheiro muito forte, um cheiro de mofo, mas um mofo assim muito intenso. E então eu falei: Fá, o que aconteceu? A casa está cheirando mofo. Ela falou: então,
aconteceu algo muito terrível, que eu não sei te explicar por que aconteceu. Mas choveu a semana toda e eu não consegui abrir todas as janelas da parte de cima dos quartos. E aconteceu algo lá no seu quarto e eu gostaria que você olhasse. E quando eu entrei no meu quarto, eu levei um choque. Não era apenas um mofo de manchar um pouco a parede. O meu quarto inteiro, em uma semana, aconteceu assim uma metamorfose. As paredes do meu quarto, elas incharam, como se tivesse entrado água por dentro das paredes. E elas apodreceram, porque era essa a visão que eu tinha, que as paredes tinham apodrecido. O mofo se instalou de tal maneira, teto, paredes, que estufou toda a parede. E quando eu vi aquilo, eu levei um choque, porque eu fiquei chocada, como que numa semana. Eu falei, misericórdia, o restante da casa. Não aconteceu nada nos quartos dos meus filhos, no quarto de hóspede, no escritório. Não tinha acontecido nada nos demais cômodos da casa. Na sala de jantar, cozinha, não aconteceu nada. Mas o meu quarto em especial, ele ficou destruído praticamente. Então, fechamos a porta daquele quarto, pedi para o apóstolo, falei, não tem condições de nós dormirmos aqui. Ele tirou todos os móveis, levou para o quarto de hóspede, montou meu quarto lá e disse, Lu, nós vamos fechar a porta aqui e vamos esperar, quando eu tiver condições financeiras, nós vamos reformar o quarto novamente, porque aqui é uma reforma, não é somente uma pintura. Fechamos a porta do quarto e ali meio que deixamos esquecido. Era na minha cabeça, ficaria esquecido aquilo ali, até o dia da reforma. Ok, 2 dias se passaram, eu estava muito feliz, eu estava muito eufórica com a nossa ida em Porto Seguro, com os decretos, com a palavra profética que tinha sido liberada naquele lugar. E eu estava muito feliz. As crianças saíram para a escola, o apóstolo saiu para a igreja. E eu comecei a preparar o almoço ali. E estava ali na minha cozinha e de repente comecei a falar com Deus. E eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo muito forte. E o Espírito Santo me disse assim, eu preciso falar com você. Assim como você está me ouvindo, eu ouço a voz do Espírito Santo. E ele disse, eu preciso falar com você. E por um momento eu fechei os olhos ali na pia e disse, pode falar, Espírito Santo, que eu estou pronta a ouvir. E ele disse, não, precisa ser no nosso lugar de encontro. Mas lembrando você que o nosso lugar de encontro era no meu quarto. E eu disse, não, Espírito Santo, fale agora comigo. Eu estou pronta para ouvir a sua voz. E ele insistiu por 3 vezes. Vamos ao nosso lugar de encontro. Eu desliguei as panelas, deixei ali como estava a cozinha e subi. Eu tinha me esquecido de como estava o meu quarto. E quando eu abri a porta do meu quarto, eu me deparei com aquela cena horrível que estava ali, das paredes toda apodrecida. Então eu disse, ai, que nojo desse lugar. E quando eu disse isso, o Espírito Santo me disse o seguinte, é assim que eu me sinto em relação a você. Quando você peca contra mim, eu tenho nojo de você. Queridos, naquele momento, todas as vezes que eu falo disso, eu me emociono, porque foi muito forte para mim ouvir aquilo da parte de Deus. Eu caí de joelhos ali na porta do meu quarto e naquele momento eu fiz uma retrospectiva da minha vida. Eu estava tão bem espiritualmente e eu disse, Senhor, no que eu tenho pecado contra ti? Ou seja, a primeira coisa que você pensa como crente natural, como pessoa natural. Eu não matei, eu não roubei, eu não prostituí, eu não adulterei, que são os pecados intitulados que nós declaramos que aquilo é verdadeiramente pecado. Senhor, eu não fiz nada disso. Senhor, no que eu tenho pecado? E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu espírito. Coisas que era pecado e que eu, de certa maneira, não tinha o entendimento ou discernimento que aquilo pudesse ser pecado. Deus estava me tratando naquele momento em relação a muitos traumas escondidos na minha alma que eu tinha passado no meu passado e que alguns deles não tinham vindo à tona na minha realidade naquele dia. E alguns medos que eu ainda, por causa dos traumas, eu armazenava medos na minha vida. E medos que me paralisavam de eu romper, de ter a vida abundante. Porque Jesus disse, olha, o diabo, o ladrão, olha aí, eu já falando do diabo. O ladrão, ele veio somente para roubar, matar e destruir.
mas eu vim para que vocês tenham vida. E não era só uma vida, ele continua dizendo no versículo, uma vida abundante. Então, nós não estamos meramente nesse planeta para viver, nessa terra somente para viver. Deus quer que nós tenhamos aqui, em vida, nesta vida que nós estamos vivendo, porque a vindoura, ele diz que nem aquilo que os nossos ouvidos não ouviram, que os nossos olhos não viram, e aquilo que não chegou ao nosso coração, é o que ele tem preparado para nós na vida eterna. Mas Jesus estava falando aos seus discípulos e ao povo daquela época, a vida abundante naquele tempo, que os fariseus, como ladrões, não poderiam reprimir o povo de Deus. Então, a mesma coisa acontece conosco hoje. Tem muito crente esperando a vida eterna para ter uma vida abundante. Mas Cristo está chamando a nossa atenção para nós termos uma vida abundante agora, nesse exato momento da nossa vida. E que o ladrão, o que ele está fazendo? O ladrão vem nos roubar. O ladrão vem matar os nossos sonhos. O ladrão vem destruir a vida abundante que Cristo quer que nós tenhamos nesta vida aqui. E aí ele começa a ministrar ao meu espírito que os meus traumas estavam me ocasionando medos que estava paralisando a minha fé em algumas atitudes. Ou seja, você que me conhece sabe que eu sou uma mulher corajosa, uma mulher destemida, uma mulher que faz e acontece. Como que a apóstola Lúcia, como que a pastora Lúcia podia ter medo de alguma coisa? E também quero compartilhar com você. Por causa de um trauma, um apenas. Eu fiquei paralisada durante 20 anos com uma doença chamada bulimia. Eu não tinha noção de que eu tinha a doença, porque eu procurei vários médicos e nenhum médico tinha me diagnosticado com a doença. Ele dizia que podia ser alguma coisa do meu psicológico. Óbvio, bulimia, eu tenho certeza absoluta disso, porque eu vivi 20 anos com essa situação. Bulimia é uma doença da alma, sim. É uma doença daqui, ó, da mente. E o inimigo, sim, o diabo, sim, colocou um trauma na minha vida. Mas quem era o diabo? Quem era o ladrão? O ladrão era o meu próprio intelecto, a minha própria mente, a minha própria ação no meu corpo que me paralisou. O ladrão estava ali, dentro da minha mente, me paralisando. E eu passei 20 anos, queridos, sem querer jantar ou almoçar na casa das pessoas que me convidavam. Vocês conhecem o apóstolo? E ele é muito dado, é uma pessoa muito dinâmica, uma pessoa que visita todo mundo. Com ele não tem problema algum. E sabe que as pessoas, algumas me intitularam de que eu era uma pessoa metida, que não visitava a casa deles, que não aceitava um convite para almoçar ou para jantar. E na verdade, eu sofria caladamente. Só quem sabia era o meu marido, meus filhos sabiam. Mas eu sofri calada durante 20 anos. Porque eu não conseguia ir na casa de alguém almoçar ou jantar, porque eu sabia que 5 minutos depois ou 3 minutos depois que eu comia alguma coisa, eu tinha que correr ao banheiro e vomitar tudo aquilo que eu comia. Então percebe, eu tinha a vida abundante em outras áreas, mas nesta área eu não tinha vida abundante. Então nós temos que ter o entendimento que algumas pessoas são realizadas em algumas áreas e em outras as pessoas não são realizadas. E Jesus veio para que nós tenhamos uma vida abundante em todas as áreas da nossa vida. Ou seja, eu era feliz em muitas áreas, mas quando chegava à mesa para sentar, uma coisa que nós priorizamos sempre priorizamos. Você acha que eu tinha vontade de sentar à mesa e comer? Não. Eu não tinha esse privilégio. Eu não tinha essa alegria. Imagina você fazer uma comida especial para a sua família e você ou para os convidados. Tinha muitos convidados dentro da minha casa. Então eu tinha prazer em cozinhar, trazer e colocar à mesa. Só que eu não tinha o prazer de desfrutar daquela comida. Quantas vezes meu marido, depois que eu corria para o banheiro e vomitava tudo, ele vinha e me abraçava e eu dizia para ele, eu falei muitas vezes essa frase para o Darcy. Eu só como porque eu necessito que alguma coisa esteja no meu estômago. Isso é vida abundante? Não. Isso não é vida abundante. E o pior, porque está escrito, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Percebe a minha situação? Eu quero que você ouça o meu testemunho
essa situação que eu vivi, para que você procure na sua vida qual é a área que você não está vivendo abundantemente. Isso só não me roubou, percebe? Esse ladrão não somente roubou 20 anos de eu ter prazer em sentar, em comer em minha mesa, ou desfrutar da casa de um amigo, de um discípulo, ou de ir a um restaurante, mas esse ladrão também me roubou a minha saúde. Por quê? Uma das minhas vértebras, da minha cervical, eu fazia tanta força para vomitar durante 20 anos, todos os dias e todas as refeições. Todas, sem exceção. Era raro um café da manhã ficar no meu estômago, porque almoço e janta sempre era colocado para fora. Isso ocasionou o quê? Uma hérnia cervical. E esta hérnia cervical, há 2 anos atrás, ela estourou. E o que aconteceu? Eu precisei passar por uma cirurgia. E hoje eu tenho uma placa no meu pescoço, com 4 pinos, e uma placa aqui no meu pescoço. Olha o que o ladrão fez com a minha vida. Por causa do quê? De um trauma. Lá de 20 e poucos anos atrás. Foi isso o que ele ocasionou. E uma coisa puxou a outra. Aí eu te pergunto, o que é que o ladrão tem te roubado? Eu não vou falar o diabo, porque é mais fácil a gente falar, o diabo fez. Não. O ladrão roubou o quê? Roubou as minhas emoções. Roubou o meu posicionamento. Porque se eu tivesse descoberto anos atrás que eu tinha bulimia, eu teria lutado contra esta enfermidade, colocando ela no lugar dela, que não era no meu corpo, não era na minha vida. Era com Satanás, era lá. Então, eu anotei algo aqui. Viver não é fácil por causa do nosso próprio corpo, por causa das nossas próprias limitações. Viver não é fácil. Porque aqui, isso daqui rege todo o nosso corpo. Nós precisamos de domínio. Aí eu vejo algumas pessoas, que, por exemplo, alguém que tem diabetes, que é uma enfermidade, que no momento que a pessoa determinar isso e declarar que essa diabetes não pode mais fazer parte do seu corpo, eu creio que Jesus pode te curar. Como ele me curou da bulimia. Que no dia que eu descobri que era bulimia, nesse dia eu entrei pela porta da cura. E aí essa pessoa que tem diabetes, ela não pode comer açúcar. E o que ela faz? É o que mais ela quer fazer, é comer. E aí aquela pessoa come açúcar desesperadamente, come doce desesperadamente. E tem uma crise. Então tudo está aqui. Na nossa mente. De nós dominarmos o nosso corpo e as nossas vontades. Então viver não é fácil por causa do nosso próprio corpo. Viver não é fácil por causa do nosso temperamento. Nós estamos vivendo dias de pandemia e que temos que estar dentro de casa. Como é que nós controlamos o nosso temperamento? O que aumentou os crimes? Muitas mulheres têm morrido, e homens também, porque está dentro de casa e aí não consegue conviver por causa do temperamento. E as brigas têm sido constantes. E aí vem o domínio próprio, porque lá em Gálatas Jesus nos dá o escape para tudo. Ele diz lá em Gálatas que o fruto do Espírito, dentre eles, tem o domínio próprio, tem paz, tem amor. Então quando você lê em Gálatas 5, tem as obras da carne e tem o fruto do Espírito. Então leia Gálatas e toma posse, se apropria do fruto do Espírito na sua vida. E eu sei que Deus irá realizar um grande milagre. Falaremos sobre isso na próxima live. Beijo no coração, amo vocês.